Olá, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui, muito honesta, e espero que você seja também bem honesto comigo. Quem veio aqui hoje achando que era uma cantata de Natal? Por favor, me ajude. Eu explico o motivo. Quem hoje veio para aqui acreditando que era uma cantata de Natal? Pode levantar o braço. Bom saber, viu? Vou dizer isso porque, não sei se vocês viram, muito que saiu na nossa rede social, até em alguns jornais, né? Não sei se vocês viram, no JPB, Bom Dia Brasil, depois do JPB, da hora do almoço, saiu um vídeo onde eu estava convidando as pessoas para vir para a nossa cantata. E aí eu disse, dia 22 de dezembro, nossa cantata, e depois todo mundo, mas pastor, é 21, como é que o senhor faz um negócio desse? Aí levei uma esculhambação do povo, nunca mais vou dar aviso nessa igreja, perdi o posto do oficial avisador. Mas olha aí, pessoal, tá vendo aí? Não foi de todo ruim, né? Então, isso posto, agora o pessoal vai pegar mais leve comigo. Deixa eu convidar você a vir comigo, a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso número 26 a 45. George, eu só estou sentindo um pouquinho alto. Não sei se eu estou correto aqui na minha observação. Mas se puder ir baixando um pouquinho. A gente teve um probleminha no som, irmãos. Por isso que a gente, além de começar um pouquinho tarde, a gente está fazendo alguns ajustes aí com o nosso irmão George. Hoje também não tive como enviar os nossos slides, então eu vou contar aí com a ajuda da nossa equipe de mídia para estar antenado aí conosco, para os textos que eu for citando aqui, vocês me ajudam aí no Data Show, para que toda a igreja possa acompanhar. O texto é de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 45. E nessa noite eu quero meditar sobre a história da anunciação, a proclamação angelical a Maria de que ela daria a luz ao Messias, né? Lucas capítulo 1, verso 26, Lucas capítulo 1, verso 26. Hoje eu queria, junto com você, exatamente pensar, quem esteve ontem aqui na nossa cantata de Natal, basicamente o que eu vou fazer aqui é tentar apresentá-los o que a gente apresentou em peça, em cântico, é basicamente isso. Qual é o meu intuito aqui? É que sempre você, quando vai escutar a mensagem de Natal, no dia de Natal, né, dia 24, 25, ou a data, ou o domingo que antecede o Natal, você, via de regra, você escuta os pregadores focando exatamente no nascimento em si de Jesus. Todavia, eu queria focar nessa noite exatamente na reação de Maria, mas também na reação de José, quando eles recebem a notícia que deles sairá o Redentor desse mundo. Portanto, quero examinar, especialmente de perto aqui, a resposta de Maria à mensagem do anjo. Eu vou me delongar um pouquinho mais em Maria, né? Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre a resposta de José. Porque eu entendo que alguns aspectos aqui de Maria é basicamente a mensagem quando ela nos é pregada, comunicada. Eu acho que o que acontece com Maria tem muito a ver com o que acontece conosco e que deveria acontecer e deve nos levar à reflexão se também nós reagimos de igual maneira. Mas, além disso, ela, como eu já falei, ela ainda não conhece a pessoa terrena de Cristo como nós conhecemos, mas ela recebe uma mensagem a respeito dele. E basicamente essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que é compartilhada descreve ou descrevendo lá a Maria, o anjo, quem Jesus é e o que ele haverá de fazer. Para mim, a resposta de Maria é uma resposta maravilhosa. É uma resposta, penso eu, comovente também. E aí eu quero que você venha junto comigo. Capítulo 1 de Lucas, verso número 26 a 45. Farei toda a leitura e vou fazer só os recortes que eu penso serem pertinentes para a nossa argumentação dessa noite. Diz assim a santa palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, o que é que nós aprendemos com o anjo sobre quem é Jesus? A mensagem o chama, no verso de número 32, ele é o Filho do Altíssimo. Ora, nas línguas antigas, por vezes, chama-se de filho a alguém que se assemelha muito com outra pessoa ou que cresce nela com fervor. Não meramente que era filho de sangue mesmo, mas uma pessoa que parecia muito com a outra, também dava-se o nome de filho. Por exemplo, em João capítulo 8, Jesus trava uma discussão ali bastante acalorada com os líderes religiosos da época, que se declaravam, escute, filhos de Abraão e assim filhos de Deus. Jesus retrucou aqueles homens e dizia que eles eram filhos do diabo. Aí Jesus argumenta: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês mentem. E o diabo é o pai da mentira. Vocês mentem como ele. Veja, essa ideia de alguém que se assemelha, sendo chamado de filho, com aquele que ele se parece muito. No entanto, o título representa muito mais do que um simples fato de Jesus ser um seguidor de Deus, porque o anjo acrescenta ainda uma coisa. Chama uma vez mais a sua atenção para o verso de número 33. Olha o que diz o verso 33. O Data Show nos ajuda hoje. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Percebeu? Para sempre. Em seguida, talvez sabendo que Maria não consegue acreditar nos próprios ouvidos, naquilo que adentrou pelos seus ouvidos, ele repete a declaração de outro modo. Veja, final do verso 33, veja, ele repete só que de outro modo. Ele diz assim, ó: o seu reinado não terá fim. A mesma coisa que ele acabou de dizer. Ou seja, eu estou falando sério com você, Maria, quando eu me refiro a para sempre. O seu reino será para sempre, eu não estou brincando com você. Portanto, há uma promessa de que a criança que está prestes a nascer não se tornará um mero rei político, mas terá um reino que durará para todo sempre. De fato, a forte implicação aqui nessa argumentação do anjo é exatamente a seguinte: ele será muito mais do que um homem ou um ser humano mortal.
Então o anjo diz, aí chama mais uma vez sua atenção, verso de número 35 agora, 35, vamos lá. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, essa declaração eu julgo ser fascinante e misteriosa. Percebeu? Agora nós ficamos sabendo que esse ser sobrenatural e eterno virá ao mundo por intermédio de um nascimento que é totalmente miraculoso. E será chamado Filho de Deus, não só porque ele vai ter a cara de Deus. Lembra da ideia de filho? Que se parece com alguém? Ele vai ser o Filho de Deus, não simplesmente porque ele é a cara de Deus, é a cara do Pai, em caráter, nas suas características, mas porque a própria natureza divina, a natureza de Deus, será implantada em Maria em forma física. Mas ainda presta atenção. O que ele está tentando nos dizer? É que assim, aquele que nascerá será perfeitamente santo e viverá para sempre, tanto como pessoa divina, tanto como pessoa humana. Essas duas coisas se reuniriam na pessoa daquele que estava sendo gerado na barriga da Maria. Outra coisa que nós aprendemos sobre ele é acerca do seu nome. Seu nome era Jesus, que quer dizer Deus que salva. Jesus, Deus que salva. Nome mais que apropriado. E aqui eu acho que tem uma coisa muito interessante quando a gente se refere a outras religiões. E isso é muito bom de a gente pensar. Escute, os fundadores de todas as demais religiões vêm ao mundo na condição de seres humanos. Você vai procurar em todas as outras religiões. Todos eles vêm na condição de seres humanos e servem como guias para nos mostrar o caminho da salvação. Então eles vêm como uma espécie de belo guru, de um grande guia que vai dizer, olha, você quer a salvação, o caminho é esse daqui. Eles meramente são pessoas que orientam no caminho em que elas devem andar para alcançar a salvação. Todavia, dona Célia, nenhum deles jamais afirmou ser Deus ou um Salvador, exceto o Henrique Cristo, né? Ó Pai, ali ninguém leva a sério um homem como aquele. Mas tirando o Henrique Cristo, todos esses que apareceram, líderes das religiões, eles aparecem então somente como guias, apontando para o caminho. Nenhum deles afirmou ser Deus ou mesmo um Salvador. Aí é onde a coisa começa a ficar interessante para nós cristãos. Porque a Bíblia sustenta que Jesus, ele não somente aponta o caminho, que Jesus, ele é o quê? O caminho da salvação. Vivendo a vida que você deveria viver e morrendo a morte que você deveria morrer, exatamente por conta dos seus pecados. Essa mensagem já basta para impossibilitar que se diga que todas as religiões do mundo são iguais. Não é verdade. O Novo Testamento faz afirmações acerca de Jesus que nenhuma outra religião jamais faria sobre quem quer que seja. Observe, por exemplo, as palavras de Isabel para Maria. Tudo que a gente já leu até agora. No último versículo do trecho que nós lemos, ela chama Maria de bem-aventurada por crer nas coisas. Note que coisas são essas. Verso número 45, diz assim, ó: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Essa é uma das coisas mais loucas que esse texto está tentando nos dizer. Me permita dizer porque é louca, ou porque é meio ilógica isso aqui. Preste bem atenção. Como é que pode o filho ainda não nascido, nem ainda concebido fora no ventre de Maria, ser o Senhor que lhe enviara a mensagem sobre o próprio nascimento? Entendeu? Como é que pode que aquele que haveria ainda de estar na barriga de Maria foi aquele que enviou a mensagem acerca do seu próprio nascimento? Tem sentido? E aí começa a ficar totalmente distinta a mensagem do Evangelho e do cristianismo para todas as outras que a gente vê por aí. Por quê? Porque existe, Glaucio, uma implicação muito clara nisso aqui.
é que o bebê que está para nascer é o Senhor Deus eterno. E foi Ele mesmo que enviou a mensagem, porque Ele está exatamente fora desse tempo. Ele já é antes, Ele já existia muito antes de se tornar um bebê dentro da barriga de Maria. Ele era Deus. E essa é uma informação chocante e impactante. Para nós, a gente já está muito acostumado com isso. Mas a gente está falando da primeira vez que isso chega aos ouvidos das pessoas. Por que isso é chocante e impactante? Porque lembre-se, a ideia hebraica de Deus era diferente da professada por outras culturas. Me escute, quando a Bíblia chama Jesus de divino, isso não quer dizer que ele tenha uma fagulha divina, uma auréola divina na cabeça dele. Para os hebreus, Deus não era uma força impessoal, Deus não era uma energia, Deus não era, opa, olha, eu estou sentindo Deus aqui, fiquei todo arrepiado. A ideia hebraica não é essa, mas a ideia hebraica era de que ele era um criador único, pessoal, embora infinito, imanente, que é aquela ideia de entrar na história, entrar nesse mundo que ele mesmo criou, apesar de ser transcendente, alguém que está fora desse vasto universo, e eterno, como a Escritura diz que ele é. Ele existia antes e acima de todos os demais seres. Então, considerar Jesus divino era algo impossível a fazer, salvo por obra do Espírito Santo de Deus. E o ponto aqui é, escute, ou você afirma que Jesus Cristo é o que a Bíblia diz, o Deus criador, o Deus singular que veio em carne, o que torna o cristianismo uma revelação melhor de Deus do que todas as outras religiões, ou você é obrigado a declarar que ele estava errado ou mentindo, o que faz dele e de seus seguidores, inclusive eu e você, uma revelação pior de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que Jesus veio e deu uma demonstração, uma revelação de quem Deus é. Ele é o Deus encarnado. Ele recebia adoração, ele perdoava pecados. E você só tem duas opções no que tange a essa concepção de Jesus acerca da própria divindade. Ou ele era um louco, ou ele era lunático mesmo, bateu com a cabeça na parede e ficou meio louco. Ou aquilo que ele dizia, ou o que a Bíblia diz acerca dele, é a mais pura verdade, Emerson. Você não tem escolha. Ou ele era um louco, ou tudo o que ele falava acerca de si é a mais pura verdade. Mas o cristianismo, que não pode ser, é uma religião como as demais. As declarações que a Bíblia faz de Jesus, elas são chocantes. E sendo verdadeiras, não há alternativa senão nos ajoelharmos diante dele. Porque o que ele diz ser é o que de fato ele era. Deus. Mais um passo aqui. Volte para a anunciação junto comigo. A anunciação, portanto, foi um choque para Maria. Na época, segundo um teólogo já falecido, chamado Tim Keller, de onde extraio muita informação do que falo essa noite, ele dizia que ela devia, Maria, escute só, Maria devia provavelmente ter a idade de 14 anos quando recebe essa notícia. Você imagina? 14 anos, mas para além disso, era-se uma jovem muito pobre. Na ocasião em que Maria e José, eles vão ao templo para a circuncisão de Jesus, que era um hábito que ocorria, né, eles ofertam 2 pássaros. E isso significava que eles estavam entre o grupo de pessoas muito pobres, que era essa a oferta de pessoas pobres. Uma camponesa humilde era Maria, mas eu queria que você escutasse isso com muito carinho. Uma camponesa humilde é hoje um dos seres humanos mais famosos da história do mundo. A maioria de nós, ao contrário, será esquecida dentro de 2 ou 3 gerações no máximo. Isso torna a história de Maria muito, muito especial e extraordinária. Mas o que é que torna a história de Maria extraordinária? E aqui eu entro em 4 pontos que eu gostaria de destacar junto com você. É o modo como Maria reagiu a Deus e a mensagem que ela ouve de Deus. Fez 4 coisas. E eu espero que você encaixe essas 4 coisas na sua vida. Porque se elas não aconteceram ainda,
ainda tem alguma coisa equivocada na sua história redentiva, isto é, na sua história de salvação. Pense comigo, a primeira delas é que Maria pensa, se não veja, eu estou no verso número 29. Logo após a aparição do anjo, o texto diz assim, verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se ao quê? Na minha Bíblia aqui tem a pensar. Pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Preste bem atenção numa coisa. Essa expressãozinha aqui, pôs-se a pensar, se refere a uma dessas duas palavras em alguns manuscritos gregos. A palavra primeira que eu pesquisei é deologístico, ou uma outra palavra chamada dialogizomai, de onde vem a nossa palavra lógica. Deologístico ou dialogizomai, de onde vem a nossa palavra lógica. Usar a lógica então, raciocinar com intensidade, é o significado da palavra aqui. Pôs-se a pensar, significa que ela tentava descobrir como tudo isso poderia ser verdade. As pessoas pensam, eu não sei se você é uma dessas, as pessoas pensam mais ou menos assim, que se um anjo aparecesse naquele tempo, as pessoas diriam mais ou menos assim, nossa, que bacana, um anjo. Se aparecesse para você, você teria um susto, ou você dizia assim, nossa, seja bem-vindo. As pessoas acham que a reação seria mais ou menos dessa forma, opa, seu anjo, está tudo bem lá por cima? Você veio nos visitar aqui essa semana? Qual a sua mensagem para mim? Não era assim. Escute, o próprio texto mostra que Maria, olha só, Maria estava lutando para compreender e crer no que estava ouvindo. Sabe por quê? Porque Maria era uma judia, e a ideia de um Deus lá do Monte Sinai, lembra da história? O Monte Sinai que esse Deus fez fumegar, sair fumaça, que enviou pragas lá para a nação do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Essa ideia desse Deus grandioso, infinito, eterno, se tornar um ser humano, isso era impossível na mente de um judeu. E não é difícil apenas para ela, mas é difícil para nós também. Acreditar que o Criador do Universo está entrando no útero de uma moça para nascer como um ser humano através dela, exige muito, ou exige trabalho intelectual duro. E é o que Maria faz. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que quando nós escutamos a mensagem do Evangelho, Ele não quer que você engula por engolir. Ele quer que você pense. E existem complexidades nessa mensagem. O eterno, o infinito, que entra no ventre de uma moça. É complexo para a gente. Mas Ele quer que você pense sobre. E essa é a primeira coisa que Maria aqui faz. Portanto, a primeira coisa que Maria faz é pensar. Mas eu chamo você para a segunda coisa que Maria faz. A segunda coisa que Maria faz é expressar suas dúvidas sem rodeios. Porque a gente diz assim, beleza, está tudo bem. Não, tem muitas dúvidas que a gente fica ou não fica. Fica! E Maria não tem rodeio de expressar suas dúvidas. Ela questiona o anjo porque ela era uma virgem. Se não, venha comigo, verso de número 34. Olha o que diz, verso 34. Então disse Maria ao anjo, seu anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria está certa. De novo, Maria não se mostra uma pessoa muito crédula na mensagem que ela escuta. Ela não diz assim, bem, você é um anjo e tudo isso é milagroso, então dessa maneira eu vou só aceitar. Não é isso que ela faz. Ela pergunta o que qualquer pessoa racional gostaria de saber. Senhor, como é esse negócio? Como eu posso ter um filho se eu não me relacionei com ninguém? Que loucura é essa? É uma dúvida expressa de maneira muito aberta para o anjo. Eu diria que é uma dúvida honesta da parte de Maria. E aqui nós temos algo maravilhoso. O algo maravilhoso da história é que se Maria nunca tivesse expressado
uma dúvida que fosse, o anjo jamais teria anunciado ou pronunciado uma das grandes proclamações que a Bíblia nos traz. E eu estou me referindo ao verso de número 37, se não veja, olha o que diz o verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que maravilha foi a dúvida de Maria para a gente, porque essa declaração tem me confortado, eu espero que conforte o seu coração ao longo de toda a sua história, tem confortado e conduzido a vida de muitas pessoas há anos, saber que para Deus não há impossíveis. Todos os tipos de pessoas têm sido imensamente ajudadas por essas palavras que brotaram da dúvida de Maria, e é a única razão pela qual nós temos essa revelação extra da Bíblia, foi porque Maria teve dúvidas. Essa é a segunda coisa. Primeiro, lembra? Ela pensou. Primeira coisa que ela faz é pensar. Segunda, é externar de fato, de maneira muito aberta e muito expressa, suas dúvidas. Mas eu lhe chamo a atenção para a terceira coisa que Maria faz. Depois disso, Maria se entrega completamente. E eu estou me referindo ao verso número 37, após ouvir isso aqui, ó. Verso 37, ela escuta: para Deus nada é impossível. Depois de escutar isso, ela age. Na verdade, para Deus nada é impossível, é um bom argumento para Maria. É como se o anjo dissesse assim aqui, ó: você crê em Deus, Maria? A resposta de Maria talvez seria: sim, claro que eu creio em Deus. Bem, se há um Deus que criou o mundo, se há um Deus, Maria, que libertou o povo lá do Egito, se há um Deus, Maria, que sustentou um povo ao longo de 40 anos num deserto inóspito, num deserto duro, num deserto sem comida, sem água, e Ele enviava comida e água. Se Deus libertou e protegeu esse povo durante anos, por que Ele não pode fazer isso também, Maria? E eu penso que isso faz sentido para Maria. Se o Deus que fez todas essas coisas, de fato assim o fez, como ela tinha convicção, não há mais dúvidas agora. E é por isso que Maria diz o que diz. Eu estou me referindo ao verso número 38, se não veja, o verso 38 diz: então disse Maria, e é aquilo que a gente acabou de falar, a terceira reação de Maria, ela se entrega por completo. Veja, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria entregou a vida aqui a Cristo de uma forma ou de outra. Você precisa falar como Maria. Seu coração deve dizer algo do tipo, como o que Maria disse: eu não sei o propósito de certas coisas, Senhor, mas eu farei o que me ordenas em tua palavra. Sabendo ou não, muitas vezes eu tenho dúvidas muito genuínas, verdadeiras, mas entendendo ou não certas coisas, eu sei que para ti não há impossíveis nas tuas promessas. Sabendo ou não, gostando ou não, eu aceitarei com paciência aquilo que enviares à minha vida. Compreendendo ou não, eu me dou, me entrego. Faça com a tua serva o que o Senhor assim desejar. Eu entendo que isso é uma grande questão para mim e para você. Por quê? Porque muitas vezes a gente também não compreende certos caminhos que Deus conduz o seu povo. A gente não aceita ou não gosta muito de determinadas situações que Deus nos permite viver aqui na terra. Mas gostando ou não, aceitando ou não, entendendo, melhor dizendo, ou não, eu acredito que a resposta que Maria dá deveria ser sempre a nossa resposta. Senhor, aqui está o servo do Senhor, faça comigo o que bem lhe aprouver. O que o Senhor desejar, faça. Faça o que o Senhor bem entender. Aqui está o servo do Senhor. E aí, irmãos, eu queria que você viesse junto comigo, né? Porque o mesmo se aplica a José. É interessantíssimo, e é isso que eu quero fazer aqui já na minha segunda parte. É isso que é interessante aqui, é compararmos Lucas 1 com Mateus 1. E aí eu convido você a vir a Mateus, vem comigo, Mateus capítulo 1, abre lá.
Lucas 1 nos oferece a perspectiva de Maria da Anunciação. Só que Mateus 1 nos apresenta a perspectiva de José quanto à Anunciação. Veja. Ó, Mateus 1, 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Vamos lá? A gente viu Maria, agora vê José. Ó a bronca. Verso 18 e 19. Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, a palavra desposada é estava prometida em casamento. Então ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Veja só, aqui em Mateus 1, José descobre que Maria estava grávida, ciente de não ser o pai, obviamente, né? Ele estava certo que ele não era o pai aqui. Ele decidiu romper o compromisso. Ele rompe o compromisso dele. Só que quando ele decide deixar Maria, um anjo aparece para José. E na hora que o anjo aparece para José, o anjo também lhe entregou uma mensagem da parte de Deus, que ele deveria se casar com Maria de qualquer modo. Veja, eu estou no verso 20, olha só. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, estas coisas era deixar Maria. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porém, escute, José estava ciente que todos saberiam que a criança fora concebida fora do casamento, seja por uma traição de Maria ou relação antes do próprio casamento aqui. Em ambos os casos, eles teriam quebrado as normas morais e sociais daquela cultura. O casal e os filhos, para você ter ideia, eles seriam evitados por alguns. Sendo assim, o que significou para José e Maria aceitar a palavra de Deus que lhes fora enviado pelos anjos, que aparece a um e aparece a outro? E eu penso que aqui tem uma coisa fundamental. A resposta do texto é exatamente apresentar coragem e disposição para fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Eu penso que essa é a grande mensagem aqui. Eu recebi a mensagem. Ela é totalmente louca, essa coisa. Veja, eu não tive relação com homem nenhum, vou ter. José, não tive relação alguma, essa mulher me aparece grávida. Que loucura é essa? Quando o anjo orientou José, case-se com Maria, eu penso que o anjo estava dizendo mais ou menos assim, ó: se Jesus entrar na sua vida, você vai padecer rejeição e discriminação. Muitas das histórias do cristianismo têm a ver com isso. Eu lembro que quando nós estávamos, antes de plantar essa igreja, nós começamos a dar apoio a uma congregação na cidade de Lagoa Seca. E me recordo que um jovem que evangelizamos no trabalho evangelístico num domingo, esse jovem chegou um dia na semana lá, ou foi num domingo, não me lembro, mas ele chegou lá na igreja dizendo assim: olha, pastor, e esse menino chegou com cheio de pano, cheio de roupa, cheio de coisa. Ele diz assim: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu digo: diga. Disse: olha, eu acabei de sair de casa, vim diretamente de casa para a igreja. Eu disse: o que foi que aconteceu? Minha mãe disse: ou você rejeita todas essas coisas de crente,
ou se você for crente, pode sair agora mesmo da sua casa. Eu não aceito de maneira alguma um filho meu sendo crente. Ele não contou conversa, juntou as coisas e disse: estou de saída. E pastor, eu vim parar aqui, eu disse: eu estou de saída, mas eu não sabia nem para onde eu ia, só veio a igreja na minha cabeça. Eu disse: venha para cá. Na história de José e de Maria, se Jesus entra na sua vida, uma das coisas que você sofrerá será rejeição e discriminação, seja no campo familiar, seja no seu local de trabalho, seja na sua faculdade ou na sua escola, porque por muitas vezes nós somos alvos de brincadeira, de chacota e de todas as outras coisas. Venha comigo para o verso 24 e 25, preste bem atenção, do capítulo 1 aqui de Mateus. Diz o texto que, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Escute isso, José se casou com ela, e com certeza José tinha amigos muito semelhantes aos amigos que nós temos. E os amigos iam perguntar a José sobre essas histórias do casamento dela, ou essa história de Maria estar com a barriga grande. Eles poderiam dizer mais ou menos assim: José, por que você se casou com Maria? Ou você é o responsável pela gravidez, ou ela lhe traiu, José. Agora presta atenção comigo. Você já imaginou José tentando contar a verdade? Já imaginou? José dizendo assim: não, peraí, só um minutinho, deixa eu explicar. Maria engravidou por obra do Espírito Santo. Eu imagino mais ou menos assim os amigos. Eu conto ou vocês contam? Não, mas calma, nós ficamos sabendo tudo através de um anjo que apareceu para ela, apareceu para mim. Fácil, né, de aceitar? Meus irmãos, eu imagino a cara dos amigos. José tinha consciência de que eles pensariam o pior a respeito dele. Ainda assim, José continua firme. E essa é uma mensagem preciosa para a gente. Independente do que os seus amigos pensariam, José continua firme. Independente do que os amigos poderiam pensar. Porque se você de fato quer Jesus no centro da sua vida, você precisa obedecer a Ele incondicionalmente. É isto que significa ser Ele o Senhor das nossas vidas. Por fim, Maria faz uma última coisa capaz de nos servir de instrução. Sabe o que ela faz? E aí eu convido você a voltar lá para Lucas, capítulo de número 1, e agora no verso número 39 a 40. O que Maria faz aqui? Maria procura uma mulher chamada Isabel. Maria procura uma mulher chamada Isabel. E Isabel lhe serviu de grande auxílio. Veja, eu estou no verso 39 e 40. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Veja agora a fala de Isabel, verso número 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Após escutar Isabel, Maria irrompe num cântico maravilhoso, famosíssimo em todo o mundo até o dia de hoje, o chamado Magnificat, que significa magnificente, grandioso, pomposo ou muito generoso. E aí, verso de número 46 diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Tudo isto aconteceu, sabe por quê?
porque Maria foi visitar Isabel. E sabe o que nós temos aqui? A nossa quarta e última reação de Maria ao anúncio do anjo. A quarta coisa aqui que nós temos de Maria, já tivemos que ela pensou. Segundo, que ela expressou suas dúvidas de maneira muito sincera, que depois dessas dúvidas ela se entregou por completo aqui ao próprio Jesus. E a quarta coisa que ela precisa e que eu e você precisamos é uma coisa chamada comunhão. Maria busca outras pessoas. Maria não parece compreender o que está se passando até ir visitar outra irmã na fé. E elas conversam e adoram juntas. E aí eu quero dizer claramente para você: sim, você, eu, nós precisamos de gente, de amigos que nos empurrem para frente, de amigos que nos levantem, de amigos que nos ajudem a compreender certas coisas que nós não estamos compreendendo a priori, que lhe concedam suporte na caminhada que a gente precisa. E foi exatamente isso que Maria fez, Isabel fez, ajudando Maria a entender tudo que o anjo já havia revelado. Portanto, não esqueça, 4 coisas. Primeira, Maria pensou, raciocinou acerca da mensagem pregada. Segundo, ela expressou suas dúvidas pela complexidade da questão. Terceiro lugar, ela, lembra? Segundo, melhor ainda, quando ela foi expressar suas dúvidas, ela escuta, para Deus não há impossíveis. E aí ela se entrega completamente. Ela diz, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. José faz a mesma coisa. Mateus 1:24. Despertado José do sono, o que é que o texto diz? Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. E eles se juntam em comunhão. E sabe o que é que Deus nos deixou para isso? A igreja é exatamente esse lugar onde a gente busca uns aos outros, somos estimulados uns pelos outros, nós tiramos dúvidas uns dos outros, nós pegamos das mãos uns dos outros, um que está caído é levantado pelo outro, um que está de pé ajuda o outro a levantar, e nós, quando estamos em comunhão, nós somos auxiliados e suportados por aqueles que Deus colocou no nosso caminho. A pergunta que surge é: quer saber se você reagiu da maneira certa ao que a gente chama de Natal? Quer saber se você realmente reagiu da maneira devida ao nascimento do Salvador? É só você olhar para essas questões aqui. Veja se a sequência de sua vida foi essa. Quando você escutou a mensagem do Evangelho, você pensou sobre isso? Você pensou sobre ele? Segundo, você teve dúvidas e encontrou as respostas do próprio Deus? Terceiro, você se entregou completamente para ele, dizendo assim: aqui está o teu servo, faça comigo como aprouver ao Senhor. E depois disso, você se juntou a outras pessoas que pensaram a mesma coisa, que também externaram suas dúvidas, mas que igual a você se entregou completamente a Ele. Você se juntou a outras pessoas na igreja? Eu penso que se este é o estado atual, que bom, muito provavelmente você reagiu muito bem à mensagem do Natal. Caso contrário, se lhe falta algumas dessas cenas aqui que a gente viu, eu quero dizer a você, não perca tempo, o Natal está sendo mais uma oportunidade para você pensar sobre essas coisas. Eu espero que você compreenda elas, de que essas 4 coisas possam ter surgido na sua vida. E se falta alguma delas, insira, porque ela é fundamental para que você saia daqui nessa noite dizendo: realmente, eu agora compreendi a grande mensagem do Natal. Eu escutei e pensei, eu tive dúvidas, porque tem dúvidas, mas para Deus nada é impossível.
eu me entreguei e me juntei àqueles que pensaram, que tiveram dúvidas, que se entregaram, assim como eu me juntei a eles e juntos nós louvamos e adoramos aquele que por nós nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e um dia disse que haveria de voltar. Que Ele aplique sua palavra nos nossos corações e que sejamos persuadidos, apesar da complexidade da mensagem, que nós nos entreguemos por completo e juntos com outros celebremos a vida do Deus homem que pisou nessa terra para nos salvar. Eu queria convidar o grupo. Senhor, te damos graças por mais uma noite em que o Senhor nos conduz a refletirmos sobre a reação que temos tido quanto à mensagem do Evangelho. A mensagem que nos fora comunicada acerca da encarnação de Jesus, do Deus homem que se fez carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, que veio para nos redimir, revelar o seu amor, sua justiça também na pessoa do Redentor. Ajuda-nos a tudo que pensamos nessa noite, olhar para as reações conforme vimos de Maria, conforme vimos de José. E o Senhor nos ajuda a pensar, encontrar em Ti a resposta para as nossas dúvidas. E ao entendermos que para Ti nada é impossível, nos entregar totalmente sem reservas a Ti. Nos juntarmos a outros e pagar qualquer preço que for necessário para dizer: sou de Cristo, sou dele, Ele é meu e será para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, que repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Peço que você sente rapidamente